Olá, turma, tudo bem? Bora lá para nossa leitura, mais um dia, né, com o Senhor, com a palavra. Estamos aí dentro do livro de Josué, indo para os últimos capítulos já, né, hoje e amanhã, né, quarta e quinta, a gente finaliza aí o livro de Josué, mais um livro, né, e o finalzinho de Josué, ele tende a ser um pouquinho mais cansativo ou chato para a gente ler, porque fala da divisão das terras, né, por tribos, e a gente fica assim, para que, né, ler tantos nomes de cidades, fronteiras, para que eu tenho que ler tudo isso? Mas eu quero te dizer que a Bíblia é completa, ela é de Gênesis a Apocalipse, e nada do que está aqui dentro desse livro a gente pode dispensar, né? A gente pode jogar de lado. Então não abra mão, né, de ler todo o texto, seja ele mais difícil, seja ele mais fácil, seja ele mais cansativo. Diga, Senhor, eu vou entrar na minha meta e eu vou cumprir minha meta até o final. Amém? Então hoje, dia 3 dessa semana 14, quarta-feira, dia 27 de março, né? E a gente vai caminhando aí para o final do mês, para o final dessa semana, né? Que a gente já está no meio dela, quarta-feira. Final de semana tem um feriadão prolongado, porque a Páscoa desse ano cai justamente nesse último final de semana do mês de março. Então, sexta, sábado e domingo, a grande maioria, né, vai estar em casa no feriado prolongado, e a gente vai estar justamente começando o livro de Juízes, né? Sexta-feira, que é o feriado, a gente vai estar iniciando o livro de Juízes. Então, eu quero te dizer que você tem uma oportunidade de ouro de poder meditar um pouco mais na palavra nesse livro de Juízes, que é um livro tremendo, onde vai falar sobre esse período, o início do período de decadência de Israel, onde eles realmente começam a cada um viver por si, né? Então não vou ficar dando spoiler aqui, mas a gente vai ter essa oportunidade aí sexta, sábado e domingo de estar dentro do livro de Juízes e vai ser maravilhoso. Vamos continuar aqui em Josué então, capítulo 19, 20 e 21 hoje. Capítulo 19 diz assim: Na segunda vez, a sorte saiu para a tribo de Simeão, clã por clã. A herança deles ficava dentro do território de Judá, e eles receberam Berseba ou Seba, Moladá, Azar-Sual, Balá, Azem, Eutolade, Betu, Ormá, Ziclag, Bet-Marcabote, Azar-Suzã, Bet-Lebaote e Saruém. Eram 13 cidades com seus povoados. Ain, Rimon, Éter e Assã, 4 cidades com seus povoados, e todos os povoados ao redor dessas cidades, até Baalat-Beer, que é Ramá, no Negueb. Essa foi a herança da tribo dos Simeonitas, clã por clã. A herança dos Simeonitas foi tirada de Judá, pois Judá recebera mais terras do que precisava. Assim, os Simeonitas receberam a sua herança dentro do território de Judá. A tribo de Zebulon, né? Na terceira vez, a sorte saiu para Zebulon, clã por clã. A fronteira da sua herança ia até Sarid, de lá ia para o oeste, chegava a Maralá, alcançava Dabesete e se estendia até o ribeiro próximo a Joqueneão. De Sarid fazia uma curva para o leste, para o lado do nascente, em direção ao território de Quislot-Tabor. Prosseguia até Daberate e subia para Jáfia. Depois continuava para leste, até Gat-Efer e Et-Kazim. Chegava a Rimon e fazia uma curva na direção de Neá. Do norte, a fronteira voltava até Anatom e terminava no vale de Ifetahel. Aí também estavam Catate, Naalau, Sinron, Idala e Belém. Eram 12 cidades com seus povoados. Essas cidades com seus povoados foram a herança de Zebulon, clã por clã. Na quarta vez, a sorte saiu para Issacar, clã por clã. Seu território abrangia Jezreel, Quesulote, Sunem, Afaraim, Sion, Anaarate, Rabite, Quizion, Ebis, Remete, Enganim, Enradá,
Bet-Pazes. A fronteira chegava a Tabor, Saazima e Bet-Semes e terminava no Jordão. Eram 16 cidades com seus povoados. Essas cidades com seus povoados foram a herança da tribo de Issacar, clã por clã. Na quinta vez, a sorte saiu para Asser, clã por clã. Seu território abrangia Eucate, Ali, Betem, Aksaf, Alameleque, Amade, Missal. A oeste, a fronteira alcançava o Carmelo e Sior-Libinate. De lá virava para o leste em direção a Bet-Dagon, alcançava Zebulon e o vale de Iftar-El, e ia para o norte, para Bet-Emeque e Neiel, passando por Cabul, à esquerda, Hebron, Reob, Amon e Caná, até Sidom, a grande. Depois a fronteira voltava para Ramá e ia para a cidade fortificada de Tiro, virava na direção de Ossa e terminava no mar, na região de Aksib, Umá, Afeque e Reob. Eram 22 cidades com seus povoados. Essas cidades com seus povoados foram a herança da tribo de Asser, clã por clã. Na sexta vez, a sorte saiu para Naftali, clã por clã. Sua fronteira ia desde Elefe e do carvalho de Zaanim, passava por Adame Negueb e Jabneel e ia até Lacum, terminando no Jordão. Voltando para oeste, a fronteira passava por Azinote, Tabor e ia para Ucote. Atingia Zebulon ao sul, Asser a oeste e o Jordão a leste. As cidades fortificadas eram Zidim, Zer, Amate, Racate, Kineret, Adamá, Ramá, Azor, Quedes, Edrei, En-Azor, Iron, Migdauel, Orém, Bet-Anate e Bet-Semes. Eram 19 cidades com seus povoados. Essas cidades com seus povoados foram a herança da tribo de Naftali, clã por clã. Na sétima vez, a sorte saiu para Dan, clã por clã. O território da sua herança abrangia Zorá, Estaol, Irsemes, Salabim, Aijalon, Itlá, Elon, Timna, Ecrom, Euteque, Gibeton, Baalate, Jeude, Beni-Beraque, Gat-Rimon, Mejarcon e Racon, e a região situada defronte de Jope. Mas a tribo de Dan teve dificuldade para tomar posse do seu território. Por isso atacaram Lecém, conquistaram-na, passaram ao fio da espada e a ocuparam. Estabeleceram-se em Lecém e lhe deram o nome de Dan por causa do seu antepassado. Essas cidades com seus povoados foram a herança da tribo de Dan, clã por clã. Quando terminaram de dividir a terra em territórios delimitados, os israelitas deram a Josué, filho de Num, uma herança no meio deles, como o Senhor tinha ordenado. Deram-lhe a cidade que ele havia pedido, Timnat-Sera, nos montes de Efraim, onde ele reconstruiu a cidade e se estabeleceu. Foram esses os territórios que o sacerdote Eleazar, Josué, filho de Num, e os chefes dos clãs das tribos de Israel repartiram por sorteio em Siló, na presença do Senhor, à entrada da tenda do encontro, e assim terminaram de dividir a terra. Então, capítulo 19 é justamente, o término dessas outras tribos que ainda restavam ser divididas as terras para eles, E aí a gente tem toda a divisão das 12 tribos de Israel, sendo 11 mais a tribo de Levi distribuída entre essas terras. Eu mandei no grupo de WhatsApp que a gente tem o mapa das 12 tribos, então se você tem facilidade de abrir esse mapa e dar uma olhadinha, que aí olhando o mapa você consegue visualizar isso melhor, e como é bonito a gente ver como ficou a divisão das terras entre as 11 tribos de Israel e Levi com as terras que eles foram tomando das 11 tribos, que eles participavam. Capítulo 20. Disse o Senhor a Josué: diga aos israelitas que designem as cidades de refúgio, como lhes ordenei por meio de Moisés.
para que todo aquele que matar alguém sem intenção e acidentalmente possa fugir para lá e proteger-se do vingador da vítima. Quando o homicida involuntário fugir para uma dessas cidades, terá que colocar-se junto à porta da cidade e expor o caso às autoridades daquela cidade. Eles o receberão e lhe darão um local para morar entre eles. Caso o vingador da vítima o persiga, eles não o entregarão, pois matou seu próximo acidentalmente, sem maldade e sem premeditação. Todavia, ele terá que permanecer naquela cidade até comparecer a julgamento perante a comunidade e até morrer o sumo sacerdote que estiver servindo naquele período. Então poderá voltar para sua própria casa, a cidade de onde fugiu. Assim eles separaram Quedes, na Galileia, nos montes de Naftali, Siquém, nos montes de Efraim, Kiriat Arba, que é Hebron, nos montes de Judá. No lado leste do Jordão, perto de Jericó, designaram Bezer, no planalto desértico da tribo de Ruben, Ramote, em Gileade, na tribo de Gade, e Golã, em Bazã, na tribo de Manassés. Qualquer israelita ou estrangeiro residente que matasse alguém sem intenção poderia fugir para qualquer dessas cidades, para isso designadas, e escapar do vingador da vítima, antes de comparecer a julgamento perante a comunidade. Então, o capítulo 20 é um capítulo muito importante aqui em Josué e que faz menção das cidades refúgio, aonde Deus dava realmente um refúgio para as pessoas que fossem, infelizmente, acometidas por um homicídio, né? Elas matassem algum irmão, alguma irmã em Israel, e para que ela não fosse morta pelo vingador, pelo parente mais próximo daquela pessoa, ela poderia fugir para essa cidade e se guardar lá, até que o julgamento acontecesse, até que tudo fosse resolvido, e até que o sacerdote que estivesse no comando ali de Israel morresse. Então ele poderia voltar para sua terra natal, para sua terra para sua casa, na verdade, né? Então esse capítulo é bem importante a gente compreender o que é essa cidade refúgio. Capítulo 21, para a gente terminar a leitura de hoje, né? Os chefes de família dos levitas se aproximaram do sacerdote Eleazar, de Josué, filho de Num, e dos chefes das outras famílias das tribos dos israelitas em Siló, na terra de Canaã, e lhes disseram: o Senhor ordenou, por meio de Moisés, que vocês nos dessem cidades onde pudéssemos habitar e pastagens para os nossos animais. Por isso, de acordo com a ordem do Senhor, os israelitas deram da sua própria herança as seguintes cidades, com suas pastagens aos levitas. A sorte saiu primeiro para os coatitas, clã por clã. Os levitas, que eram descendentes do sacerdote Arão, receberam 13 cidades das tribos de Judá, de Simeão e de Benjamim. Os outros descendentes de Coate receberam 10 cidades dos clãs da tribo de Efraim e de Dan e da metade da tribo de Manassés. Os descendentes de Gerson receberam 13 cidades dos clãs das tribos de Issacar, de Asser e de Naftali e da metade da tribo de Manassés, estabelecida em Bazã. Os descendentes de Merari, clã por clã, receberam 12 cidades das tribos de Ruben, de Gade e de Zebulon. Dessa maneira, os israelitas deram aos levitas essas cidades com suas pastagens, como o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés. Das tribos de Judá e de Simeão, os israelitas deram as seguintes cidades, indicadas nominalmente. Foram dadas aos descendentes de Arão, que pertenciam aos clãs coatitas dos levitas, pois para eles saiu a primeira sorte. Kiriat Arba, que é Hebron, com as suas pastagens ao redor, nos montes de Judá. Arba era antepassado de Enaque, mas os campos e os povoados em torno da cidade foram dadas a Calebe, filho de Jefoné, com sua propriedade. Assim, aos descendentes do sacerdote Arão deram Hebron, cidade de refúgio para os acusados de homicídio, Libna, Jatir, Estemoa, Olom, Debir, Aim, Jutá e Bet-Semes, cada qual com seus arredores. Foram 9 cidades dadas por essas duas tribos. Da tribo de Benjamim deram-lhes Gibeon, Gebá, Anatote e Almon, cada qual com seus arredores. Eram 4 cidades. Todas as cidades dadas aos sacerdotes, descendentes de Arão, foram 13, cada qual com seus arredores.
Os outros clãs coatitas dos levitas receberam cidades da tribo de Efraim. Nos montes de Efraim receberam Siquém, cidade de refúgio para os acusados de homicídio, Gezer, Quibizaim e Bet-Horon, cada qual com seus arredores. Foram 4 cidades. Também da tribo de Dan receberam Euteque, Gibeton, Aijalon e Gat-Rimon, cada qual com seus arredores. Foram 4 cidades. Também a tribo de Manassés receberam Taanaque e Gat-Rimon, cada qual com seus arredores. Foram 2 cidades. Todas essas 10 cidades e seus arredores foram dados aos outros clãs coatitas. Os clãs levitas gersonitas receberam da metade da tribo de Manassés, Golã, em Bazã, cidade de refúgio para os acusados de homicídio, e Bet-Terá, cada qual com seus arredores. Foram 2 cidades. Receberam da tribo de Issacar, Quizion, Daberate, Jarmute e Enganim, cada qual com seus arredores. Foram 4 cidades. Receberam da tribo de Asser, Missal, Abdon, Eucate e Reobe, cada qual com seus arredores. Foram 4 cidades. Receberam da tribo de Naphtali, Quedes, na Galileia, cidade de refúgio dos acusados de homicídio, Amote-Dor e Cartã, cada qual com os seus arredores. Foram 3 cidades. Todas as cidades dos clãs gersonitas foram 13. Os clãs meraritas, o restante dos levitas, receberam as seguintes cidades: da tribo de Zebulon, Joquineão, Cartá, Dímina e Naalau, cada qual com seus arredores. Foram 4 cidades. Da tribo de Ruben, Bezer, Jazá, Quedemote, Mefaate, cada qual com os seus arredores. Foram 4 cidades. Da tribo de Gade, em Gileade, Ramote, cidade de refúgio dos acusados de homicídio, Maanaim, Resbom e Jazar, cada qual com os seus arredores. Foram 4 cidades ao todo. Todas as cidades dadas aos clãs meraritas, que eram o restante dos levitas, foram 12. No total, as cidades dos levitas nos territórios dos outros israelitas foram 48 cidades com os seus arredores. Cada uma de todas essas cidades tinham pastagens ao seu redor. Assim, o Senhor deu aos israelitas toda a terra que tinha prometido sob juramento aos seus antepassados, e eles tomaram posse dela e se estabeleceram ali. O Senhor lhes concedeu descanso de todos os lados, como tinha jurado aos seus antepassados. Nenhum dos seus inimigos pôde resistir-lhes, pois o Senhor entregou todos eles em suas mãos. De todas as boas promessas do Senhor, a nação de Israel, nenhuma delas falhou, todas se cumpriram. Capítulo 21, então, finaliza com as cidades que foram entregues para as tribos de Levi, né, para os clãs de Levi, que são 3, né, os gersonitas, os coatitas e os meraritas. E desses 3 surge um monte de famílias, né, que são todo o grupo dos levitas, tá bom? Então, aqui a gente termina a leitura de hoje com o capítulo 21, falando desse término da divisão das terras, das tribos e também dos levitas. Então, esse é o término da distribuição das terras. Amanhã a gente finaliza, então, quinta-feira, o livro de Josué com o capítulo 22, 23 e 24, né? Que é essa despedida de Josué, essa entrega de Josué, de tudo que eles fizeram, de como o Senhor conduziu até ali a vida de Josué diante dele. Amém, queridos? Então, amanhã, se Deus quiser, a gente está aqui para continuar, para terminar o livro de Josué. E na sexta-feira, no feriado desse mês, a gente então começa o livro de Juízes, tá bom? Deus abençoe, ótimo dia aí para vocês, que o Senhor possa ministrar a vida de vocês de forma poderosa, lembrando que nada é perdido nesses textos. Te aconselho a fazer aí anotações, né? A separar todas essas cidades. Fiz isso algumas vezes, é tão gostoso, é tão bom quando a gente passa um tempo aí realmente olhando para esses textos e retirando, extraindo deles o máximo possível para o nosso entendimento depois do restante da Bíblia, do que Deus vai continuar na história de Israel, tá bom? Deus abençoe. Até amanhã, se Deus quiser.